Nós vamos, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta que nós estamos estudando durante a semana. Mas hoje nós vamos abrir aqui um parênteses. Nós estávamos falando sobre o discurso de Jesus, mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito das tradições, das tradições do nosso país, aqui do nosso Nordeste. Então, é muito comum nessa época do ano, esses meses aí de junho e julho, os irmãos perguntarem se é correto, se é lícito, participar dos festejos, das festas de cunho junino. Então, nós vamos hoje estar lendo a respeito disso aqui na carta de Paulo aos Coríntios, falando um pouco a respeito do que deve fundamentar o nosso comportamento e as nossas decisões vivendo no meio da sociedade que nós estamos inseridos. Então, isso é muito importante. Versículo 1, a partir do versículo 1 da carta aos Coríntios, diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, aqui, meus irmãos, nós temos, nessa primeira informação, Paulo dizendo o seguinte para os irmãos: olha, os irmãos saíram do Egito, sendo guiados como povo de Deus, sendo guiados pelo servo de Deus e sendo conduzidos pelo próprio Deus. Foram alimentados por Deus e bebiam, desta água que saía da rocha, fazendo uma alusão ao próprio Cristo. Então, ali estava a igreja, o povo de Deus, caminhando no deserto e sendo acompanhados, sendo discipulados, doutrinados por Deus. Então, esta era a condição daquele povo. Mas, o que acontece? Esse povo, mais na frente, este povo vai se relacionar com outros povos que não tinham os seus mesmos costumes, e com outros povos que não conheciam a Deus. Veja só, Paulo vai continuar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Paulo faz um relato do que é que aconteceu com as pessoas que saíram do Egito, o povo de Deus que foi retirado lá da terra do Egito.
quem eram aquelas pessoas? Eram os filhos de Jacó, eram os descendentes de Jacó, seus 12 filhos, representando as 12 tribos de Israel. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Então era o povo pactual de Deus que estava saindo do Egito. Mas, o que aconteceu com aquele povo? Em se relacionando com outros povos, eles começaram a cobiçar o costume desses povos, tanto na prática da feitiçaria, da idolatria, como na questão da imoralidade, tendo relacionamentos que eram inconvenientes e incompatíveis com o ensinamento da palavra de Deus. Então era o povo de Deus, era o povo pactual de Deus, foi o mesmo povo que recebeu a lei de Deus, mas este povo, em se relacionando com outros povos, veio a desviar-se da lei de Deus, principalmente na prática da idolatria. E Paulo vai dizer, cobiçando, não é, os costumes deles, e vieram a cair, a morrer, a perecer por conta desses seus maus hábitos. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentaram dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificaram é a demônios que as sacrificaram e não a Deus. E não as quero eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, Paulo vai dizer o seguinte: nós precisamos ser criteriosos. Quando nós falamos de festas juninas, nós vamos ter que criar aqui um cenário histórico, não é? E fazer uma breve descrição do que seja as festas juninas. Então, primeiro, as festas juninas, não é? Eles são alusão direta a São João Batista, o João, primo de Jesus, aquele que no final do seu ministério teve a sua cabeça decepada por Herodes. Então, este é o santo, o João Batista, que é comemorado o seu aniversário. E por que em junho? Aí vai muito do imaginário, não é? E da tradição católica romana. Como Jesus nasceu no mês de dezembro, João nasceu 6 meses antes dele. João nasceu 6 meses antes de Jesus. Se Jesus nasceu em dezembro, João nasceu em junho. Se Jesus nasceu no dia 25, João nasceu no dia 24. Então isso, na verdade, é uma criação, porque nós nem sabemos exatamente qual foi a data do nascimento de Jesus. Se nós não sabemos com precisão qual foi a data do nascimento de Jesus, quanto mais o nascimento de João, o Batista. Então, essa é a primeira situação. Outra situação que se criou foi justamente a canonização de João, como também a criação do seu dia, do dia que deve ser feito as devoções a João. Então a Igreja Católica criou todo um arcabouço de informações falsas para justificar, não é, essa festa que é comemorada no dia do aniversário hipotético de João Batista, certo? Aí vem a questão da fogueira, que é outra coisa que não está na Escritura, em lugar nenhum da Bíblia, faz parte da tradição romana. Conta a tradição romana
que quando que Maria visitou Isabel, elas fizeram um pacto de que Isabel acenderia uma fogueira para indicar a Maria, que morava um pouco mais distante dela, de que havia nascido o filho dela. Vocês lembram da história? Que a Bíblia conta que ao visitar a sua prima e saudá-la, a criança que estava no ventre de Isabel, ela mexeu-se, com que saudando também Maria, E aí Isabel faz a declaração e fica nisto. Fica só nisso. Não existe história de fogueira, não existe, é tudo mentira. Os irmãos sabem que é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então você inventar uma história dessa como verdade, sendo mentira, por mais piedosa que seja, é de origem diabólica. Tudo isso como pano de fundo para criar-se uma idolatria, criar-se uma devoção a um defunto, aquilo que a Bíblia chama de necromancia, aquele que você vai consultar, que você vai pedir as coisas, sendo ele defunto, sendo ele morto, você está praticando oração aos mortos, o que é abominação, segundo o ensinamento da lei de Deus. E aí criou-se esse hábito de criar essas benditas, essas fogueiras, que os irmãos sabem, que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Não estou dizendo para os irmãos que fazer fogueira é pecado, Irmão tem um sítio, vamos fazer uma reunião de jovens na beira da praia, lá no nosso acampamento, podemos fazer uma fogueira, para nos aquecer durante a noite, para assar lá, como os americanos gostam, marshmallow, assar o milho, isso é pecado? Hipótese alguma. Mas fazer uma fogueira em louvor e alusão ao defunto, além de ser idolatria, é abominação. Por isso que nós não fazemos, acendemos fogueira para pessoas que morreram, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Isso é um costume pagão, é um costume não cristão. E essa prática de idolatria, a João Batista, foi introduzida no Brasil logo no início do século XVI, logo quando os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil, essa prática começou a introduzir. Sendo que no Nordeste sendo um local de tradição católica mais forte, foi onde essa tradição tomou mais corpo. E se tratando dos festejos juninos, o que é comum nos festejos juninos? As quermesses católicas, que são feiras religiosas, quermesses, são feiras religiosas com o intuito de arrecadar dinheiro para as paróquias. Então, essas quermesses que são feitas, geralmente são através de doações de empresários, são criadas ali aquelas barracas, de pastel, barraca disso, barraca daquilo, e lá, esse dinheiro arrecadado, ele vai para a paróquia. Então, ela é uma festa de cunho religioso, pagão, uma festa de cunho religioso e pagão. E foi introduzido também, nos festejos juninos, as famosas quadrilhas, as danças de salão, que é um costume europeu, principalmente na França, onde se faziam, as famílias mais ricas faziam aquelas danças com aqueles vestidos pomposos, durante este período em louvor a São João Batista. Então, no final, todas essas ações, elas têm um cunho religioso. Portanto, nós cristãos não podemos participar dessas festas pagãs e nem nos associarmos a elas, segundo o ensinamento das Escrituras. E aí, meus irmãos, por fim, vem a questão culinária. Alimentos que são feitos, segundo a tradição, também em louvor a São João Batista, principalmente as bebidas, a gente não tem tanto problema, tomar licor, essas quentão, essas coisas, a maioria dos irmãos não toma esse tipo de bebida, não faz uso de bebida alcoólica, principalmente destas bebidas licorosas, os licores, mas nós temos também a parte da alimentação,
que é basicamente a base de milho. Os irmãos veem aí nas ruas, né? As pessoas vendendo milho, e o que é que nós podemos fazer? E nem tudo isto Paulo vai nos orientar com relação à nossa postura, ou o que nós devemos fazer nesse sentido. E aí nós vamos a partir do versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência dele? Se eu pratico com ações de graças, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Então, o irmão é convidado para jantar na casa de um amigo. Todo mundo sabe que nós estamos na época dos festejos juninos. Os irmãos não vão perguntar nada. O colega me convidou, o amigo me convidou, meu primo me convidou, meu parente me convidou para jantar, eu vou. Ele não está me chamando para ir para um culto, Dona Maria. Ele não está chamando para ir para a igreja. Ele está me chamando para a casa dele, para a casa dela. Eu estou sendo convidado para um jantar, não estou sendo convidado para um culto. Entende isso? Então, eu chego lá na casa e está lá a mesa toda posta, com todo tipo de comida típica desse período junino. Eu vou dar graças a Deus, Dona Maria. Vou orar, e Senhor abençoa este alimento. Posso até, inclusive, se for permitido, eu faço isso quando eu vou na casa de alguém, se a pessoa me permitir, eu oro, dando graças a Deus pelo alimento. Posso fazer isso. Agora, o que é que Paulo vai advertir aqui? Você vai comer tudo, não pergunte nada, coma a comida, porque a comida em si, ela não vai trazer mal. Vocês já ouviram de Jesus, não é? Com relação a isso, o que contamina o homem não é o que entra pela boca e vai para os lugares escusos. O que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. É isso que contamina o homem. Então, a comida, ela não vai, lhe contaminar espiritualmente. Você não vai pecar porque comeu. Agora, Paulo vai advertir. Se a pessoa disser, esta mesa está consagrada a São João Batista. Este alimento é um alimento de culto. Este alimento que está posto à mesa, ele faz parte do culto. Você, como crente, vai comer isso? Infelizmente, meus irmãos, nós não podemos tocar nessa comida. E aí vocês vão me perguntar, mas por que, Marcelo? Porque ele confrontou a nossa fé. Será que você, sendo crente, você vai comer esta comida que eu consagrei ao ídolo pagão? E aí Paulo vai dizer, não por causa da sua consciência, porque você sabe que se você comer aquilo vai terminar na privada. Mas a pessoa, ela está lhe desafiando na sua fé, para ver se de fato você é fiel aos seus princípios. E por causa da consciência dela e não da sua, nós vamos nos abster de comer aquele alimento. Certo? Se for um dos convidados que fizer esta advertência, da mesma forma, iremos abster. Mas aí a pessoa vai dizer assim, Dona Maria, olha Marcelo, eu vou fazer uma marmitinha para você, eu vou dar aqui um guisazinho, o negócio ficou complicado aqui, você come sua casa, eu vou pegar aquela comida, viu Cícero, vou botar na minha... Se a pessoa vê, obviamente, para não ferir a consciência dela, né?
Vou botar umas 3 fatias de bolo, um bolinho de cuba, um pouquinho de mingau, né? E vou comer em casa, meus irmãos. Vou orar e vou dar graças a Deus. Mas eu não posso, em hipótese alguma, me aparamentar. Eu não posso ir a uma procissão. Eu não posso ir a uma quermesse. São estas as ações que irão suscitar a ira de Deus sobre a minha vida. Eu não posso prestar culto a defuntos. Eu não posso fazer alusões às festas juninas, porque são festas idólatras. Eu devo evitar isto. Olha, vai ter uma quadrilha lá na escola, minha filha está lá, eu vou ter que chegar com muito carinho, dizer à professora, minha filha não vai participar. Nós não somos católicos. Ah, mas é uma festa, mas é uma festa de São João. São João Batista, em homenagem, em devoção a um defunto. Não pode, nós somos crentes. Eu não vou, meus irmãos, colocar uma mesa com alimentos de milho na noite de São João, segundo a tradição católica, e fazer como muitos fazem, tira uma foto, todo vestidinho de caipira, fazendo aqui está posto no meu altar de adoração ao defunto João Batista. Jamais faremos, porque eu estou afrontando a santidade de Deus. E quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, lá estava o povo de Deus no deserto. E quando este povo se tornou idólatra e cobiçou as coisas do mundo, Deus não poupou o seu próprio povo. E o escritor aos Hebreus vai ser um pouco mais duro. Ele vai dizer, Deus não poupou nem mesmo aos anjos, estando eles no seu estado natural. Quanto mais a nós, meus irmãos, se por conta desse nosso desejo de ter as coisas do mundo em casa, de satisfazer a vontade do mundo, de ser amigo do mundo, de sacrificarmos a demônios, que é exatamente isso que está dizendo aqui, e isto é dito lá em Deuteronômio, porque quando nós fazemos um altar em casa, colocamos a roupa, o aparato, e mostramos para o mundo que nós estamos antenados com todo esse ato diabólico e satânico, nós estamos afrontando diretamente a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos ter muito cuidado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O mundo não vai ser salvo porque você se torna igual a eles. O mundo vai ser salvo quando perceber que você abre mão dos seus desejos e cumpre os valores de Deus. Então nós vamos recapitular. Pode comer comida de milho nesta época, obviamente. Comer de tudo que se vende no mercado sem perguntar. Isso não é problema. Você pode servir na sua casa um jantar com comidas típicas? Claro que sim. Mas sem vestir roupinha, sem chegar na noite de São João, botar bandeirinha, porque as bandeiras são de louvor e adoração e consagração a São João Batista, sem acender fogueira, sem soltar os fogos na noite, porque se você solta os fogos na noite, você está fazendo alusão à adoração, à imagem do defunto. Eu posso, meu irmão missionário, ir à casa de alguém, comer comida de milho? Obviamente que sim. Certamente que sim. Agora, você vai, como já aconteceu comigo, é convidado para comer uma maniçoba. Os irmãos que não conhecem a maniçoba, ela é feita com a folha da macaxeira
e cozinhada vários dias para tirar o veneno. E ali naquele caldo é colocado também uma carne desfiada, às vezes uma carne de porco. Esta é uma comida tradicional dos índios e também de algumas religiões afrodescendentes. E o cidadão me chama para comer uma maniçoba, eu vou, mas quando eu chego num lugar, na verdade era um terreiro. Eu disse: não posso. Eu disse: mas você não ia comer? Qual o problema? O problema não é a comida. O problema é que vocês estão comendo a comida num local de culto, e isso eu não posso. Ah, você vai levar a comida para comer em casa? Obviamente. Ah, mas é comida consagrada a ídolos. Aí eu já não posso comer. Por causa da minha consciência, não. Por causa daquele que me advertiu. Você chega na casa do cidadão e ele faz o favor de colocar uma imagem, suposta imagem de São João Batista na mesa, numa vela acesa. Você vai comer daquela comida? Em hipótese alguma. Aquilo se tornou um lugar pagão de adoração a demônios. E nós não vamos comer essa comida. Porque a comida vai fazer mal? Porque a comida vai fazer eu pecar? Não. Mas por causa da consciência daquele que desafiou a minha fé e as minhas convicções. Os irmãos entendem isso? Então, cautela, meus irmãos. Cautela. Isso também não nos dá o direito de ofender as pessoas e de falar a respeito dessas tradições pagãs. É uma delas. Assim como a festa junina é uma festa católica romana, o carnaval também é. Os irmãos sabem que tem a cerimônia de cinzas, que é na quarta-feira. E tantas e tantas e tantas festas, como por exemplo o Corpus Christi, que é uma alusão à tradição católica romana da hóstia. Nós não participamos dessas coisas, porque não nos é lícito, porque nós temos um Deus que é zeloso. Ele não nos entregou na sua lei essas práticas. Ah, meu irmão, mas a gente comemora o nascimento de Cristo. Obviamente, porque só Ele, só Jesus é digno de receber toda a honra e toda a glória. Os irmãos já viram lá no Apocalipse o cântico ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória, todo o louvor, todo o cântico, tudo que nós pudermos fazer em devoção e adoração, só a Jesus. A Ele, mesmo fazendo tudo, nós ainda somos devedores. A Ele sim, nós devemos a nossa devoção, devemos a nossa vida. Ele é a água que sai da rocha, é Ele a pedra principal onde todo edifício é construído, é Ele Jesus. A Ele sim, aí sim nós celebramos, aí sim nós adoramos, nós cantamos, nós nos esforçamos, chamamos a família, celebramos. A Ele sim, está lá nas Escrituras, quando Cristo nasceu, miríades de anjos cantando, louvando ao Senhor. No nascimento de João, não. No nascimento de Pedro, não. No nascimento de Paulo, não. Mas quando o Messias chegou, os anjos vieram anunciar aos pastores: vede um menino, hosana nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Miríades de anjos adorando e exaltando o menino que acabava de nascer, porque o menino se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A este sim nós devemos toda a devoção, a mais ninguém, só a Jesus. Por isso nós comemoramos o Natal, nascimento de Jesus. Provável data, mas não
o nascimento de João Batista. Isso diminui, meus irmãos, a história de João em hipótese alguma. Isso faz de João um personagem que nós devemos excluir de forma alguma. O João Batista, o último profeta, aquele que anuncia o caminho da salvação. Jesus declara: vede João Batista, nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele. Eu, porém, vos digo, será este o menor no reino dos céus. Ou seja, João Batista estará com todos nós debaixo das asas do Cordeiro, sob a luz daquele que é a luz. Foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Estará conosco, meus irmãos, no novo céu e na nova terra, adorando aquele que de fato merece toda a adoração e devoção, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos, nesses dias, tomar muito cuidado, saber os limites da nossa liberdade, para que as pessoas, sob pretexto, um convite inocente, possam nos armar uma cilada, uma armadilha. E a gente chega ali com a família e a pessoa diz: esta comida é de São João. Eu disse: pensei que era sua. Se eu soubesse que era dele, não tinha vindo. Se fosse do milho ou sua, tudo bem. Mas como você está dizendo que ela está consagrada ao defunto, não ao João em si, porque ele está na glória desfrutando da presença de Deus. Mas eles não sabem que, na verdade, estão consagrando esta comida a demônios e não a João, porque este sim está juntamente com Jesus nas moradas eternas, para onde nós iremos logo em breve estar juntos também. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando